De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Sim, não se assuste. Essa carta foi escrita à igreja, tá certo? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Você seria capaz de dizer amém? Vamos encher nosso peito de coragem, humildade, quebrantamento, dizer amém? Amém? Gente, foi um amém muito fraco. Preciso de mais humildade e quebrantamento, amém? Amém. Agora tá bom. Então essa carta de Tiago, esse Tiago, irmãos, que escreveu essa epístola, ele era meio-irmão de Jesus, ele era filho de Maria, uma pessoa com extrema autoridade. Ele foi um dos líderes daquele concílio de Jerusalém, que dava as primeiras diretrizes quando a igreja estava sendo implantada. Tiago foi o bispo de Jerusalém nos primeiros anos de plantação da igreja cristã. Então, quando ele escreve essa epístola, a diferença de uma epístola para uma carta, por exemplo, no Novo Testamento você encontra algumas cartas, aos Romanos, carta aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, etc. Carta era direcionada a uma certa igreja. As epístolas, como a epístola de Tiago, Pedro, João, Judas, que não é o Iscariote traidor, essas epístolas, elas eram dirigidas a todos os cristãos, a todas as igrejas que pudessem ser alcançadas por essa mensagem. Então, quando Tiago escreve essa epístola, o seu alvo era ajudar os crentes a enfrentar o sofrimento e a vencer a sua imaturidade e a sua incoerência. No capítulo 3 de Tiago, nós lemos um trecho do capítulo 4. No capítulo 3, Tiago havia denunciado que havia disputas, rivalidades, ele usa a expressão guerras e contendas entre vários cristãos. E agora ele diz, olha, a causa disso tudo é um sistema de valores que vocês têm no coração de vocês, que desconsidera Deus como Senhor da vida de vocês. Existe uma palavra que define isso: mundanismo. Mundanismo ou o que a Bíblia chama de mundo, é um sistema de valores da humanidade sem Deus. A pessoa que adota o sistema do mundo, ela desconsidera Deus nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas reações. Então Tiago afirma que a origem dos conflitos está nos prazeres que militam na nossa carne, na vossa carne. Ele usa a expressão vossa. São prazeres mundanos, a natureza pecaminosa. Essa natureza, ela luta continuamente para ganhar o controle das nossas vidas. É como se nós tivéssemos dentro de nós um exército de desejos, de maus desejos, que se levanta para fazer uma guerra contra a nossa alma. E pelo visto, aqueles cristãos, eles estavam perdendo essa guerra, porque eles estavam deixando que essas suas vontades estranhas, essas cobiças, esses prazeres, esses desejos, controlassem a vida deles. Eles eram capazes de tudo para satisfazê-los. Eles cobiçavam, Tiago diz, matavam, meu Deus, imagine, invejavam, mais uma vez, ele está se referindo a cristãos, lutavam e faziam guerras. Tiago não define que prazeres eram esses, mas, estudando a epístola e o contexto,
admite-se que pode ser alguma coisa como a posse de bens materiais que eles anelavam, relações sexuais ilícitas, a usurpação do poder e da autoridade, a busca por prestígio, glória e reconhecimento. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias dos últimos dias, a escalada da violência, da brutalidade no conflito entre israelenses e palestinos. Não sei se vocês têm acompanhado o conflito no Iraque, continua se agravando dia a dia. A própria violência da nossa cidade, dos criminosos da nossa cidade. Como essas coisas são condenadas por nós, nos nossos corações, quando as vemos, com veemência. Você não age assim? Quando você assiste todas aquelas cenas de brutalidade, irracionais, você no seu coração não condena essas coisas enfaticamente? Pois bem, irmãos, o que Tiago diz é que nós não somos nem um pouco melhores do que aqueles que agem dessa maneira. Que nossa natureza humana, ela é uma fonte de guerra inesgotável. Talvez a gente não pegue em fuzis, granadas, morteiros, mas nós estamos dispostos a lutar até a morte, para que as nossas vontades sejam impostas. Nós estamos sempre prontos a guerrear toda vez que nossos desejos não são atendidos. Tiago mais uma vez diz: nós desejamos o que não temos e seríamos capazes, vejam a afirmação dele, que ousadia, seríamos capazes de matar para conseguir aquilo que queremos. Invejamos o que é dos outros, chegamos a apelar para a violência para conseguir o que queremos. Então, irmãos, vejam só, segundo o apóstolo Tiago, segundo a sua epístola, aqueles cristãos estavam dispostos a fazer qualquer coisa para chegar lá, menos o que deveriam. E o que eles deveriam ter feito? Verso 2, final, e o 3 falam para a gente: não tem, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Percebe o que acontece? O que Tiago diz é: gente, olha só, vocês estão desejando, cobiçando, fazendo guerras, se destruindo, se matando, invejando, mas vocês não conseguem aquilo que querem, porque vocês estão dispostos a tudo para chegarem lá, para terem sucesso, para receberem uma bênção, para alcançarem um sonho de vocês. Vocês estão dispostos a tudo, vocês chegam às raias da irracionalidade. No entanto, vocês não fazem uma coisa simples, que está totalmente ao alcance de vocês, e que seria o correto para vocês realizarem agora. E o que é isso? Ora, vocês não pedem, vocês não recebem, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Percebeu, irmãos? O caminho correto para obtermos o que desejamos é pedir a Deus e pedir da maneira correta. Alguns dos homens mais cheios do Espírito Santo em toda a história da igreja, eles dedicavam muito tempo à oração. Esses homens, e com certeza, as suas igrejas, eles servem como um parâmetro para a vida espiritual, cada um à sua época, cada um à sua maneira. Jonathan Edwards, por exemplo, ele passava 13 horas por dia estudando a Bíblia e orando. Antes dele pregar aquele seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele passou 3 dias em jejum absoluto e 3 noites em vigília. John Wesley orava às 3 primeiras horas do dia, todos os dias.
quando ele viajava, ele acordava mais cedo, 4 horas da manhã, ia se deitar às 21 horas. Quando ele não tinha nada para fazer durante o dia, ele passava o dia inteiro orando e estudando a palavra. George Whitefield, ele separava o seu dia em 3 períodos de 8 horas. E o primeiro período de 8 horas, ele dedicava integralmente ao jejum, à leitura da Bíblia e à oração. Charles Finney, ele diz: dei grande ênfase à oração como indispensável, se realmente queríamos um avivamento. Ele conta a respeito do momento que ele viveu, do avivamento que experimentou. Os meios empregados eram simplesmente pregação, cultos de oração e muita oração em secreto. Ele diz: eu tinha o costume de passar muito tempo orando. Acho que às vezes orava realmente sem cessar, como diz a Escritura. Achei também grande proveito em observar frequentemente dias inteiros de jejum em secreto. George Miller levantava-se às 4 da manhã, orava, estudava as Escrituras até às 22 horas. E antes de falecer, ele deixou registrado que havia lido a Bíblia inteira mais de 200 vezes, e dessas pelo menos 100 ele o fez estando de joelhos. Bem, gente, e qual a consequência disso? Quando Jonathan Edwards pregou o sermão Pecadores nas Mãos do Deus Irado, as pessoas que o ouviam se agarravam às colunas, às paredes da igreja, com a sensação iminente de que o inferno havia aberto as suas portas, aberto sua boca, e que eles despencariam ali naquele exato momento. Onde John Wesley chegava, os bares e as boates fechavam e as igrejas enchiam. Sempre que George Whitefield pregava, multidões, o que é uma multidão? 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, se quebrantava e recebiam a Jesus como seu Salvador. A presença de Deus com Charles Spurgeon era tão grande que certa vez ele entrou numa fábrica. Quem já trabalhou em fábrica sabe como é um espaço barulhento, o último lugar do mundo onde você estaria propício a sentir a presença de Deus. O Charles Spurgeon entrou numa fábrica e a presença de Deus com ele era tão grande que as pessoas começaram a cair quebrantadas, chorando e pedindo perdão pelos pecados que haviam cometido. O diário de Charles Finney registra que era coisa comum nesses avivamentos os recém-convertidos se acharem tomados pelo desejo de orar noites inteiras, até lhes faltar forças físicas. George Miller começou a acolher crianças desamparadas, até que ele ficou conhecido por ter construído um grande orfanato na Inglaterra, que a seu tempo acolheu 2.000 crianças. Cada oferta obtida por ele o fez em oração. Ele não tinha mantenedores, ele orava, suplicava e Deus lhe enviava os recursos. George Miller declarou, sua biografia registra: muitas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil, não só com 2.000 pessoas, crianças comendo diariamente às mesas, mas também com a obrigação de atender a todas as demais despesas, estando nosso caixa com os fundos esgotados. Havia ainda 189 missionários para sustentar, que George Miller sustentava, cerca de 100 colégios com 9.000 alunos, tudo sob nossa responsabilidade, sem que houvesse dinheiro em caixa para as despesas. 50 anos após a morte de George Miller, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, os jornais ingleses noticiaram o seguinte: seu orfanato continua como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação, o número de órfãos atendidos chega a 19.935, quase 20.000 órfãos, até o momento da Segunda Guerra. Apesar dos vidros de cerca de 400 janelas terem se quebrado recentemente devido ao bombardeio de Londres, nenhuma criança se feriu. Ora, irmãos,
já há algum tempo, eu deixei de citar esse comportamento desses homens, essa atitude desses homens em relação à oração, porque eu concluí, para mim, que a época em que eles viveram foi bem diferente da nossa. Eles viviam num tempo bem menos atribulado que o nosso. Será? As cidades não eram grandes como as metrópoles de hoje, como a cidade que nós vivemos. Não havia os engarrafamentos que existem nos nossos dias, nem a competitividade do século 21, da nossa época. Eles não precisavam malhar nas academias, eles não precisavam assistir a 3 noticiários todos os dias e nem fazer backup dos seus serviços todos os dias. Eles não viviam presos ao celular, eles não precisavam checar seus e-mails pelo menos 2 vezes por dia, não atualizavam seu Facebook, nem tinham TV a cabo. Meu Deus, eu não sei como eles sobreviviam. Mas a verdade, irmãos queridos, é que eles se deitavam com os pássaros. Então eu reconheço que era mais simples acordar de madrugada como eles faziam e dedicar mais tempo e as primeiras horas dos seus dias a Deus em oração, antes de qualquer outra atividade. Muitas vezes eu me senti culpado por não acordar às 4 horas da manhã, como vários deles, para orar como eles oravam. Mas a verdade, irmãos, é que no meu caso, raramente eu consigo chegar em casa antes de 11 horas da noite, meia-noite, para então tomar banho, jantar, me preparar, dormir. Realmente a vida é diferente. Então, se eu mesmo não consigo manter esse ritmo, eu tenho certeza que seria muita hipocrisia minha ficar citando frequentemente o estilo de vida dessas pessoas, tentando convencer os irmãos que precisam agir dessa maneira, se em primeiro lugar eu mesmo não consigo fazer assim, e entendendo que esse tipo de informação continuamente vai gerar um grande sentimento de culpa em cada um de nós. Pelo menos eu acho que geraria. Como, irmãos? Pessoas que hoje acordam 5, 6 horas da manhã para trabalhar, enfrentam 2 a 3 horas de engarrafamento para chegar no trabalho, passam o dia inteiro ralando, enfrentam mais 2, 3 horas para voltar. Se não acordam ainda mais cedo para orar e ler suas Bíblias, será que é porque elas não amam a Jesus? Será que é porque são cristãos sem compromissos, não têm zelo, são displicentes? Irmãos, com certeza eu não entendo dessa forma. No entanto, quero falar uma coisa muito séria para vocês. Sendo bem honesto, nós temos que reconhecer que se não temos a mesma atitude que aqueles homens, com razão, com justiça, dá para entender. Nós não temos o mesmo tipo de atitude, de ação e estilo de vida que aqueles homens tiveram. Nós temos também que reconhecer que o padrão espiritual no qual nós nos encontramos está bem distante daquele que aqueles homens, que aquelas pessoas, que aquelas igrejas viveram. Os frutos que produzimos hoje está muito distante dos frutos que aqueles produziram. Agora, irmãos, o que o texto ensina é que apesar das dificuldades dos tempos modernos, nós podemos mais, nós podemos muito mais. Fale para a pessoa que está do seu lado, nós podemos muito mais. Podemos mesmo. O texto que nós lemos diz: não tem porque não pedem. Não tem porque não pedem. Independentemente de qualquer outra coisa, nós podemos mais, porque nós temos acesso direto
ilimitado àquele que tudo pode. Então vamos às aplicações, irmãos. Dito isso, de que maneira a gente aplica isso à nossa vida? De que maneira eu aplico isso à minha própria vida? Primeira aplicação: há muita bênção que Deus deseja derramar sobre nós, basta pedir. Há muita bênção que Deus deseja derramar sobre nós, basta pedir. Ele é claro, ele diz: não tem porque não pedem. Nossas vidas poderiam ser muito melhores, a sua vida poderia ser muito melhor, nossas vidas poderiam ser melhores se nós orássemos mais, se nós pedíssemos mais, se nós intercedêssemos mais, se nós nos colocássemos mais diante de Deus, para orar e para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Sei das dificuldades e mantermos uma vida fiel e constante de oração. Eu tenho pedido a algumas pessoas para responderem com toda sinceridade seguintes perguntas. Como você responderia isso? Quais são as principais dificuldades para você orar? Quais são as principais dificuldades que você encontra para orar? Qual é a maior resistência que você encontra para você ter uma vida regular, constante, frequente de oração? Pois bem, irmãos, algumas pessoas deram respostas bem honestas a essas perguntas. Gente daqui que convive com a gente disse o seguinte: falta de organização, não coloca na agenda, falta de tempo, cansaço, preguiça, falta de disciplina, ativismo, falta de prioridade, interrupção constante por elementos externos, tipo a campainha toca, o neto chega, o telefone chama, falta de vontade de orar, começa a orar, mas a mente se distrai, divaga, falta de perseverança, falta de hábito, dificuldade em pedir, simplesmente esquece, deixa para depois, falta de compromisso, falta de privacidade, desconhecimento do poder real da oração, subestimar o poder da oração. Mas eu também registrei algumas sugestões de como podemos vencer alguns desses obstáculos que podem ser muito úteis a nós. Então essas mesmas pessoas deram as seguintes sugestões. Algumas tiveram vitória com as sugestões que deram. Então, vou citar algumas delas. Uma delas: mantenha um caderno de oração. Anote um assunto pelo qual você vai orar constantemente. Tenha uma pessoa para ser sua companhia de oração, para orar junto com você constantemente. Estabeleça metas de oração. Ore em voz alta, no seu quarto com a porta fechada, tá, gente? Defina um horário e um lugar certos, coloque na sua agenda. Assuma o compromisso de orar por outro membro da sua célula. Assuma o compromisso de orar por seu amigo de oração. Aqui eu quero fazer um parênteses. Você escolheu um amigo de oração, você está orando por ele há 1 ano, está investindo tempo nele, 2 anos, você está agindo da maneira como você já entendeu que precisa agir, você investe na vida do seu amigo, você ora constantemente, continuamente por ele, convida-o para os eventos sociais de sua célula, você sai com ele sozinho, você convive, se relaciona com seu amigo de oração. Passou 1 ano, 2 anos, ele não dá nem sinal, nenhum interesse por Jesus, pela sua célula, pela igreja. Faça o seguinte: coloque ele numa outra lista de oração, separada, sua, guarda no coração, mas escolha outro amigo de oração. Irmãos, não existe nada que seja mais desmotivador, mais desanimador do que você escolher um amigo de oração errado, que é aquele que você investe, ora, se dedica, e ele não dá o menor sinal. Não significa que ele não vai se converter nunca, que você está abandonando ele, a sua própria sorte, para ele ir para o inferno. Você vai orar por ele, continua orando por ele. Mas aquele conceito de amigo de oração vai se aplicar a uma nova pessoa. Você vai continuar orando por essa pessoa,
seu amigo, seu ex-amigo. Faça uma lista, ex-amigos de oração. Se é amigo de oração, ex-amigos de oração. Gente, olha só, eu sei que a coisa é séria. Existem pessoas pelas quais eu oro há mais de 30 anos e ainda não se converteram. E oro. Ou seja, não estou dizendo para deixar de orar nem abandonar, mas que é extremamente desmotivador a célula ficar emperrada, a célula ficar estagnada, apática. Porque escolheu o amigo de oração errado, talvez, tem orado, insistido, e o amigo não está nem aí. Às vezes escolhe um amigo tão errado que o amigo mora em outro estado, em outro país, como já aconteceu aqui. O amigo de oração não é assim. É alguém que você vai orar, investir, conviver, se relacionar para ganhá-lo para Jesus. Ele pode depois ir para outra igreja, não tem problema nenhum em relação a isso, gente. Mas você vai ganhá-lo para Jesus, para Cristo. Então, se não deu certo, você já ora tanto tempo, ao invés de você ficar desanimado, não vou orar por mais ninguém, esse negócio não dá certo, etc. Ora, irmãos, coloque ele numa outra lista, invista agora numa outra pessoa, busque diante de Deus quem o Senhor quer que você alcance, tenha como seu amigo de oração. Pastor colocava na porta do seu escritório enquanto ele orava: só interrompa em caso de morte. Você pode botar isso na porta da sua casa. Se você recebe muitas visitas, netos, filhos, etc., com toda aquela liberdade que vão entrando, você bota lá: agora está na minha hora de orar, só me interrompa em caso de morte. Eles vão entender, vão respeitar. Uma pessoa deu a ideia de colocar, sabe aquele no celular que tem um alarme que fica fácil, fica sempre à mão? Pois bem, no título do alarme, em vez de você botar hora de acordar ou compromisso que você tem, coloque assim: Jesus está te esperando, e bota ele para tocar várias vezes ao dia. Jesus está te esperando. Em algum momento você vai lembrar e você vai separar tempo para ele. Ore com sua célula em horário extra reuniões. Ore junto como casal, ore junto como família. Ore em momentos pré-determinados, como Desperta Débora, quinta-feira à noite, quando há aquelas convocações para nós orarmos juntos às 15 horas da tarde, por um longo período. Participe. Ora, encontre a maneira mais adequada, mas ore, não deixe de orar. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus capítulo 7. Mateus 7. Mateus 7, a partir do verso 7. Irmãos, vejam que passagem poderosa. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Perceberam? Há muita bênção que Deus deseja derramar sobre nós, sobre você, sobre sua família, sobre seus queridos. Peça, busque, bata, a bênção vai ser dada, ela vai chegar. Deus quer te abençoar, está esperando apenas que você o busque pedindo. Segunda aplicação: a oração economiza tempo e energia. A oração economiza tempo e energia. Não tem, porque não pedem. A oração economiza tempo, esforço, nossos recursos. Enquanto estamos perdendo tempo, fazendo tantas coisas, o que a palavra diz é que bastaria orar e pedir.
A oração, gente, ela permite que Deus realize em pouco tempo, pelo seu poder, pela sua majestade. A oração permite que Deus realize em pouco tempo coisas que nós levaríamos um longo tempo, por um caminho muito mais difícil, e talvez jamais conseguiríamos chegar lá. Quando Deus se move, Ele ajuda as pessoas a fazer mudanças em instantes, mudanças que levariam anos se dependesse de nós. Vocês percebem o que acontece? A oração é um poupador de tempo poderoso. Quanto mais oramos, mais tempo teremos para outras atividades. Terceira aplicação: a oração facilita a vida. A oração torna a vida muito mais fácil, muito mais suave. Nossas vidas poderiam ser bem mais fáceis se orássemos mais. Começando pelo fato de que quando nós oramos, nós nos tornamos mais amáveis. Ora, como isso facilita a nossa vida. Quando nós oramos, nós nos tornamos mais mansos. Quando oramos, nós nos tornamos mais pacientes. Quando oramos, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O texto fala que basta pedir, apenas precisamos pedir certo. Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Percebe o que acontece? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Se ao invés de brigarmos, de nos enfrentarmos, de guerrearmos, e usando a expressão de Tiago, de até assassinarmos, para impor a nossa vontade, irmãos, se nós orássemos para que o Senhor fizesse a vontade dEle, todas as coisas em nossas vidas iriam se ajustar, tudo se tornaria mais fácil. Pode acreditar, a oração facilita e muito a vida. Quarta aplicação: precisamos orar mais juntos. Precisamos orar mais juntos. Qual a importância de nós orarmos juntos? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11, ele diz: Ele, Deus, nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, em Deus, temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Por que nós deveríamos orar muito? Orar juntos. Deus não ouve a nossa oração individual. Deus não me ouve quando estou sozinho. Irmãos, claro que ouve. Mas o que esse texto nos ensina é que quando nós oramos juntos, mais gente dá graças, mais gente dá glórias, mais gente dá louvores,
e o Senhor é mais exaltado como resposta às nossas orações. É por isso, irmãos, que é importante nós termos muitos momentos em que não apenas oramos em secreto, sozinhos, mas também nos reunimos juntos para orar. Ora, irmãos, não tem, porque não pedem. Mas nós podemos muito mais. Nós podemos orar e pedir. Temos acesso constante, ilimitado, imediato àquele que tudo pode. Nós temos que dedicar o nosso coração, a nossa vida a esse estilo de vida. Irmãos, há muita coisa que pode ser alterada, mudada na nossa vida, a partir de uma atitude séria em relação a uma vida de oração. Nós podemos assumir esse compromisso no nosso coração diante de Deus, de fazermos uma experiência. Talvez hoje a gente está saindo agora da experiência de ficar 30 dias sem reclamar, sem murmurar. Mas eu queria propor, irmãos, que quando nós começássemos a nossa campanha de 40 dias, a partir do primeiro fim de semana de agosto, que os irmãos fizessem essa experiência ao longo de 40 dias, ao invés de vocês, ao invés de nós nos esforçarmos, nos sobrecarregarmos, nos matarmos para conseguirmos algumas coisas que almejamos, sonhamos, projetos pessoais, vamos dedicar muito mais tempo prioritário à oração, a nos colocarmos diante de Deus, a ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Ora, irmãos, faça essa experiência, veja no final dos 40 dias, como estará a sua vida, se a ansiedade não for embora, se a depressão não te abandonou, se aquele estilo de vida estressado, sobrecarregado, não for embora, a úlcera vai parar de doer, a dor de cabeça vai embora. Ora, irmãos, vamos propor no nosso coração, passar um período priorizando, lembrando, nos dedicando prioritariamente a rasgarmos a nossa alma, constantemente, periodicamente, diante de Deus. E vocês não tenham dúvida alguma, que à medida que nós formos ajustando o nosso coração, ao coração de Deus, todas as coisas ao nosso redor, elas irão se ajustando, como que sobrenaturalmente, inexplicavelmente, as coisas vão começar a se encaixar, as coisas vão começar a dar certo, as coisas vão começar a se harmonizar, a paz vai encher o nosso coração, a segurança, a esperança vai ser renovada. Irmãos, muita coisa mudaria se nós dispuséssemos o nosso coração com seriedade a mudar o nosso estilo de vida. Antes de sair para correr atrás, batalhar, ganhar a vida, se coloque diante de Deus, busque a sua face, peça para Ele ir na frente, para Ele lhe ensinar o seu caminho. Seus caminhos não são os nossos caminhos, seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Talvez você esteja indo por um caminho, se lamentando, aborrecido, triste, porque nesse caminho que você tem escolhido nada dá certo. Talvez Deus esteja impedindo você de cair num despenhadeiro, num desfiladeiro, logo ali à frente, e você não está percebendo, porque o caminho de Deus não é o nosso caminho. Escolha fazer a vontade de Deus na sua vida, busque Ele sobre todas as coisas. E depois, irmãos, eu desafio vocês a fazerem assim, e a ver que no final de um período desse, você vai se lamentar do porquê eu não fiz dessa maneira antes, porquê eu não agi assim antes. Essa é a vida que o Senhor tem proposto a nós. Acho que é hora da gente dar uma parada, repensar a nossa vida e retomarmos a caminhada, mas agora de uma maneira muito mais de acordo com a Bíblia Sagrada. Não tem porque não pede. Próxima vez que você lembrar de alguma coisa que está lhe fazendo falta, não esqueça dessa palavra. Não tem porque não pede. Quando pede,
pede pelos motivos errados. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, ajuda-nos a aplicarmos essa palavra em nossas vidas. Queremos viver isso, Senhor. Não apenas discutir, não apenas teorizar, filosofar, não apenas discutir versículos, passagens sobre o tema, mas ajuda-nos a priorizarmos uma vida de oração. Senhor, o Senhor está nos chamando a isso, e é isso que nós queremos. Agora dá-nos força, Senhor. A sociedade competitiva, no meio da qual nós estamos plantados, é muito exigente. E se nós não estivermos sendo guiados pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, nós não subsistiremos. Estende as Tuas mãos sobre nós, Senhor, e conduze-nos pela Tua mão. Nós pedimos assim, Senhor. Nós suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém.